Irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Ó Pai, te agradecemos, pois Tu nos tens dado a vida, Tu nos tens dado a salvação. E hoje, mais uma vez, Tu nos dá Jesus Cristo, através da palavra. E agora, ó Pai, te pedimos que Tu fale ao nosso coração por intermédio da palavra que o Senhor nos dá, para que sejamos edificados e o Teu nome glorificado em nossa vida. Atende-nos, Senhor, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ver ao longo da caminhada do povo de Deus que a dúvida, ela se faz grande inimiga do ser humano, sendo algumas vezes usada como grande instrumento de Satanás contra o povo de Deus. A dúvida vai aparecer lá no livro do Gênesis, naquele primeiro episódio, naquele encontro da serpente com a mulher, quando a serpente põe em dúvida a palavra de Deus. O que foi que o Senhor falou? E a mulher responde: Ele disse que se nós comermos, nós morreremos. E aí, qual é a resposta da serpente? Não, não é assim. Não é que vocês morrerão. Vocês serão iguais a Ele. E naquele momento, a dúvida vem contra a palavra de Deus. E ali começa o grande desastre. O grande mal se instala ali. Meus irmãos, ainda hoje, muitas vezes nós nos tornamos vítimas da dúvida. Falta-nos a certeza de que aquilo que ouvimos é de Deus. Muitas vezes, a palavra que nos vem, por mais que ela seja agradável aos ouvidos, ela não é palavra de Deus. Mas como saber, então, se aquilo que eu ouço é palavra de Deus?
A palavra que muitas vezes é ministrada por aquele que fala em nome do Senhor, estando na casa do Senhor, carregando nas mãos o exemplar da palavra do Senhor. Em muitas dessas vezes não é a palavra de Deus. Mas como saber então quando é a palavra de Deus? Meus irmãos, o Espírito testifica nos nossos corações. O mesmo Espírito que inspira o profeta, o mesmo Espírito que orienta o pregador, é aquele que testifica no coração do crente que aquela palavra, ainda que ela venha contrariar as suas expectativas, ainda que ela não esteja de acordo com o desejo do coração, ela é a palavra de Deus. Ainda que aquela palavra condene a nossa prática, ainda que aquela palavra nos chame à reflexão, nos faça rever os nossos conceitos e os nossos valores, o Espírito testifica e nós temos a certeza a partir daquele instante que aquela palavra que nos é dada é a palavra de Deus. Nós vamos ver isso no exemplo de Davi, o rei, tendo cometido grave pecado contra Deus. Recebe uma visita do profeta, que acusa Davi do seu pecado, não para a miséria, não para a dor, não para o sofrimento, mas para o arrependimento e consequente retorno ao Senhor. Quando o profeta olha para Davi e diz: este homem que você condena, este homem cuja prática você rejeita, esse homem é você. E Davi, na autoridade de rei de todo Israel, podendo valer-se desta autoridade para condenar à morte o profeta, aquele que o afronta dentro do seu palácio, na sala do trono, naquele momento recebe igualmente a testificação do Espírito Santo de Deus. E ali ele deixa de ser o rei, o homem mais poderoso, para ser simplesmente o servo de Deus, que precisa submeter-se à vontade de Deus e à palavra de Deus. Mas hoje, meus irmãos, o que é destinado a nós? A dúvida, mais uma vez, vem contra nós. E se o Senhor hoje me levar, o que está destinado a mim? Um hino antigo? Eu digo antigo porque já há muito não se canta. Muitos certamente nunca ouviram, nem o conhecem. Dizia na sua poesia: se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Como estás com teu Deus? E quando nós nos vemos diante desta questão, a dúvida invade o nosso coração. Para onde eu vou? O que está destinado a mim? O que me é reservado? E esta dúvida causa sofrimento. Meus irmãos, o texto que nos é apresentado nessa primeira carta do apóstolo João está enfrentando uma dúvida muito séria, que foi lançada contra a palavra de Deus. Havia uma filosofia chamada de filosofia gnóstica, ou gnosticismo, nos dias de João, que punha em dúvida a verdadeira natureza de Jesus. Quem é Jesus? João, então, escreve respondendo a estes que tinham dúvida com relação à pessoa de Jesus. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Muitos daqueles que se assumem cristãos não sabem de verdade quem é Jesus. E quem é Jesus? João começa então dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. João começa esse capítulo já eliminando a questão. Não se discute mais. Jesus
Jesus é o Cristo e todo o que crê nisso é nascido de Deus. Então, a primeira certeza que o nosso coração, que o texto da palavra do Senhor nos dá, entre várias, inúmeras, mas o nosso tempo não permite, que esse texto nos apresenta, a primeira certeza que o nosso coração precisa carregar é que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo de Deus. E por que eu digo isso? Porque algumas religiões, meus irmãos, para alguns, Jesus é um homem muito importante, mas ele é apenas um profeta enviado por Deus. Para alguns, Jesus foi um homem muito sábio, inteligente, deve-se dar ouvidos a tudo aquilo que Jesus disse. Para alguns, ainda, Jesus foi um homem nascido a partir do amor de um homem e uma mulher. Então, Jesus, na avaliação destes, ele não é filho de Deus. Mas existe aqui uma verdade. Jesus é o Cristo. Esta é a verdade. Jesus, meus irmãos, Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que nasceu de Maria, sendo ela ainda virgem. Ele é o Filho de Deus. Ele mesmo, Jesus, se apresenta, e nós vamos encontrar isso em vários momentos no texto do Evangelho, como o grande eu sou, aquele eu sou que se apresentou a Moisés. Jesus repete esta afirmativa por várias vezes no Evangelho. Quem é Jesus? E se nos perguntarem quem é Jesus, Ele é o Filho de Deus, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quem é Jesus? Ele é o pão da vida. Quem é Jesus? Ele é a fonte da água da vida. Quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Quem é Jesus? Quantas respostas cabem a esta pergunta? Ele é o único, Ele é o verdadeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que que viveu, que venceu, para abrir o livro da vida e conduzir as nossas vidas nas suas mãos. Ele é a brilhante estrela de Judá. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e acima de todas estas coisas, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta máxima, sobre esta verdade, diz o texto da palavra do Senhor, esta verdade suficiente, está edificada a igreja de Jesus. A igreja de Deus está edificada sobre esta máxima: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a primeira certeza que nós precisamos carregar no nosso coração. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de todos nós. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E atrelada a esta verdade, João nos dá uma segunda verdade: todo aquele que crê nesta verdade, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E aí a segunda verdade contida neste mesmo versículo: a todos nós que cremos nesta verdade, de que Jesus é o Cristo, somos feitos filhos de Deus. E segue o texto, meus irmãos: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: e nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, diz o texto da palavra do Senhor. Então, uma terceira verdade, meus irmãos, contida neste texto, um segundo sinal de que nós somos filhos de Deus, é que nós vivemos e praticamos os 2 primeiros mandamentos, ou o resumo de toda a lei, como Jesus apresenta. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao nosso próximo
como a nós mesmos nos amamos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É na prática, meus irmãos, do amor a Deus, acima de todas as coisas, e na prática do amor ao próximo como a si mesmo, que se manifesta então o segundo sinal de que nós somos filhos de Deus. Primeiro, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Ainda resta alguma dúvida de que você é filho de Deus? Ainda resta alguma dúvida de que Deus te carrega no coração? Ainda resta alguma dúvida que você tem um lugar certo e garantido no coração de Deus? Ainda resta alguma dúvida que Deus te ama como um filho e que você é irmão de Jesus por adoção? Que Deus te escolheu para ser filho dele? Analise os comportamentos, analise as suas práticas e observe o quanto Deus te ama e carregue no seu coração toda a certeza, excluindo de fato e de vez toda a dúvida do seu coração de que você é um filho de Deus, de que Deus te ama. Nestes sinais conhecemos, nestes sinais identificamos os filhos de Deus. Nós cremos que Jesus é o Cristo de Deus. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E nós temos amado o nosso próximo na mesma condição que nos amamos a nós mesmos. E, meus irmãos, a consequência deste amor, a consequência deste viver para Deus, a consequência, meus irmãos, deste viver espiritual, deste crescente na nossa vida, é a grande promessa e a grande certeza da salvação e da vida eterna que nos é dada na pessoa de Jesus. E no versículos 11 e 12, João vai nos dizer que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas tudo que fazemos, nós fazemos pela fé. Tudo que fazemos, fazemos pelo nosso compromisso com Deus. Os nossos atos, meus irmãos, os nossos gestos, a nossa caridade, a nossa ação diaconal, ela é motivada na fé, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra razão que nos motive, senão a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o nosso coração pode descansar em paz. No nosso coração não deve mais pairar nenhuma sombra de dúvida a respeito do nosso destino final, a respeito daquilo que nos aguarda naquele dia glorioso que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Ou mesmo naquele dia em que nós seremos chamados à presença de Deus. Porque um dia todos nós haveremos de comparecer diante do grande tribunal de Deus. Um dia todos nós haveremos de nos apresentarmos a Deus. Seremos chamados a Ele para que possamos ser glorificados. E neste dia, o que nos está reservado? Diz o texto da palavra do Senhor, não outro lugar, senão o céu com Jesus. E é por isso que nós vivemos. Esta é a nossa motivação. Esta é a certeza que nos traz todos os domingos a esta casa para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós não vivemos pela expectativa ou pela esperança das coisas desta vida, porque se assim fizéssemos, diz a palavra do Senhor, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós vivemos pela certeza da salvação e da vida eterna. E é isso que nos traz aqui nesta manhã. E é isso que dominicalmente nos traz a casa de Deus, de maneira, meus irmãos, que não deve pairar dúvida com relação ao seu futuro. O seu futuro está nas mãos do Senhor, e o Senhor dele tem zelado e tem cuidado com extremo carinho. Porque nós somos filhos de Deus,
E somos filhos de Deus porque cremos que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, nascido de Deus para a glória de Deus. E nós temos esta certeza do testemunho que nos é dado, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Seja essa a maior de todas as certezas que temos da parte de Deus, garantida a nossa vida eterna. Com relação a isso, não paire dúvida no seu coração. Com relação a isso, não deixe que a dúvida traga constrangimento e sofrimento, porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e a você está destinada a vida eterna e a salvação em Jesus. Por isso nós o servimos. Nós não temos dúvida com relação a quem seja Deus. Nós sabemos muito bem quem Ele é. E nós estamos aqui porque somos filhos de Deus. Porque cremos em Jesus e cremos no seu sacrifício suficiente. E a nós está destinada a vida eterna que nos é dada através do seu Filho Jesus Cristo. Que, meus irmãos, toda dúvida seja arrancada do nosso coração, limpo dos nossos corações de toda dúvida, pare somente a certeza de que nós temos a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, Filho de Deus, que morreu a suficiente morte para que nós possamos ter a vida eterna garantida e a salvação em Jesus. Que no nosso coração não paire dúvida, mas que nós saiamos daqui nesta manhã carregando esta certeza. Temos garantida em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna e a salvação que Ele conquistou para nós pela sua morte na cruz. Somos filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, temos garantida a vida eterna. Nos norteiem estas verdades nesta manhã e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Essa é a certeza que temos, que ela fale alto no nosso coração, que nós não tenhamos dúvida que somos filhos de Deus, que nós não tenhamos dúvida que o que está destinado a nós é a salvação e a vida eterna em Jesus, que nós não tenhamos dúvida de que o Senhor sempre estará conosco e Ele nunca nos deixará. Seja o que for, que saiamos para enfrentar nessa hora, saiamos para vencer no nome de Jesus, porque Ele nunca nos deixará. Nós vamos orar, assim encerramos nosso culto nesta manhã. Ao final, os presbíteros conosco impõem as suas mãos e nós vamos orar, abençoando o povo de Deus. Glorioso Deus, nós te agradecemos pela bênção da tua presença entre nós, porque tu tens, ó Pai, cuidado de nós. Tu tens, ó Deus, lançado um olhar piedoso, cuidadoso, misericordioso, cheio de graça sobre todos nós. E aqui viemos, ó Deus, com alegria e com nossas vidas satisfeitas na tua palavra, limpos pela tua palavra, alimentados e fortalecidos na nossa fé. Nos preparamos para deixar este santuário, te pedindo, ó Pai, que tu sejas nosso companheiro e nos conduza, Senhor, aos nossos destinos sob a tua proteção e o teu cuidado. Atende-nos, ó Deus, continue cuidando de nós e que as nossas orações recebam sempre a atenção de tua parte. Nós te oramos, Senhor, nesta confiança que temos, pois oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.